Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre o uso do hífen. Aquelas dúvidas, né? Que a gente pergunta. Essa palavra tem ou não hífen? É com ou sem hífen? Então, vamos lá. O hífen, né, que é o famoso tracinho, né? Ele é usado em substantivos compostos, em palavras formadas por derivação prefixal, em locuções, na colocação pronominal, na divisão silábica, né, tão íntima da gente, quando a gente separa as sílabas, e assim, né, na translineação, quando a gente vai escrevendo que não cabe a palavra toda em uma linha, a gente coloca o hífen e continua a palavra na outra linha, e encadeamento vocabulares, indicando maioritariamente a união semântica de duas palavras, né? A união, né, que dá um novo sentido. O novo acordo ortográfico, ele trouxe diversas alterações às regras de finização. O que eu estou querendo dizer com isso? Antes do novo acordo ortográfico, várias palavras possuíam e agora não possuem mais. Então, vamos ver como ficou, né? Como está hoje o uso do hífen. Substantivos compostos com hífen, né? Segundo o novo acordo, ele deve ser utilizado nas palavras compostas por justaposição, mas sem elementos de ligação, não tem nenhum elemento ali ligando as duas palavras, e cujos elementos formam uma unidade com significado próprio. E aí a gente tem exemplos de matéria-prima, arco-íris, decreto-lei, ano-luz, guarda-chuva, segunda-feira. Já, né, o hífen foi abolido nas palavras compostas por justaposição quando se perdeu essa noção de composição, tipo girassol, madressilva, paraquedas, paraquedista, paraquedismo. Já não se pensa na união de duas palavras, já se pensa em uma palavra única. Por conta disso, na nova ortografia já não se usa o hífen. Temos os casos na derivação prefixal, quando existe uma palavra e a ela é acrescentado um prefixo. São aquelas palavrinhas que são acrescentadas antes, né? A regra indica que o hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma letra que começa a segunda palavra, ou ainda quando essa segunda palavra começa com H. Micro-organismo. Por que micro-organismo tem hífen? Porque o prefixo micro termina em O. E a palavra seguinte começa com a mesma letra, o O. Contra-ataque, o A e o A. E já do outro lado, olha, micro-história. Por que tem? Porque a segunda palavra começa com H. Então, temos aí os casos de derivação prefixal, né? Quando o hífen é usado nos casos de derivação prefixal. Já não se usa nas outras situações, né? Sendo o prefixo escrito junto com a palavra já existente. Nas formações em que o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com R ou S, essas consoantes devem ser duplicadas. Então, se a segunda palavra começar com a mesma vogal, né, do prefixo, tem hífen. E se a segunda começar com H. Nos demais casos, não tem hífen, mas se a segunda palavra começar com R ou S, esse R ou S deve ser duplicado. Olha lá, microbiologista, micronutriente, anticoncepcional, contra-cheque, tudo palavras como cheque, entrou o prefixo contra. Biologista, entrou o prefixo micro. Já se a segunda palavra começar com R ou S, o R ou S você duplicado. Olha, microrregião. Temos o prefixo micro. A segunda palavra não começa com O nem com H, então em tese não tem hífen. E na prática realmente não tem, só tem um detalhe a mais. Tem que dobrar, duplicar o R, porque isso está previsto aí na regra. Contrassenso, a mesma coisa. Tem que duplicar o S, porque a segunda palavra começa com essa letra. A gente tem casos específicos do uso do hífen com prefixos. E que casos são esses? Sob e sub. Além do H e do B,
Também se utiliza hífen quando a segunda palavra começa com R. Subbibliotecário, subbase, sub-região, sub-reino. Já o prefixo co apenas se utiliza o hífen quando a segunda palavra começa com H. Em todas as outras situações não se usa o hífen. Cooperar, coordenar, coadjuvar, coprodutor, copiloto, não se usa porque a segunda palavra, a palavra que vem após o prefixo co, não começa com H. Prefixo pós, pós e pré. O hífen, ele deve ser utilizado se os prefixos forem tônicos e autônomos da segunda palavra. Pós-graduação, existe a palavra graduação e o prefixo é tônico, então tem o hífen. Pré-fabricado, pró-vida. Já se prós, pós e pré forem tônicos e não forem autônomos da segunda palavra, não se emprega. Predeterminar, pospor, propor, prever. Vocês observem que esses prefixos, eles são átonos, têm a pronúncia fraca e não são autônomos aí da segunda palavra. Ainda temos os casos do circo e pan, que se utiliza o hífen se a segunda palavra começar por N, N ou H, circunnavegação, pan-americano, circunmurado. Eu tenho certeza que eu estou falando das regras e alguns devem estar pensando, nossa, difícil saber quando se usa ou não o hífen, realmente. Muito difícil saber quando não se usa. A gente tem que se debruçar aí para tentar guardar num lugarzinho, como eu sempre falo, num lugarzinho especial da memória, porque a gente tem os casos dos prefixos que ora usa hífen, ora não usa hífen, ora duplica o R e o S. Então, a gente realmente tem que estudar aí esses casos previstos. É preciso aí uma dedicação especial e guardar num lugarzinho bem tranquilo aí da memória para sempre que precisar, ter acesso, porque a gente tem casos de vários prefixos, ora junto, ora separado. Então, realmente é um assunto que demanda um certo empenho. A gente falou aí do circo e do pão, além dos outros que eu já falei, e a gente ainda tem o ex, o vice, viso, soto e sota, sempre com hífen. Ex-diretor, vice-presidente, viso-rei, soto-mestre. E ainda tenho aí para dizer que, segundo o novo acordo, o hífen ele não deve ser utilizado nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Dia a dia, fim de semana, sala de jantar, cão de guarda, cor de vinho, café com leite, à toa, à vontade. Dia a dia é muito comum, fim de semana, é muito comum a gente ver por aí as pessoas produzindo textos, com hífen. E não tem hífen aí, de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, realmente, são muitas as dúvidas, e a gente sempre se pergunta se a palavra tem ou não hífen. E aí estão as regras em que há a previsão do uso e que não há. Eu só queria reforçar que eu falei várias vezes sobre o novo acordo ortográfico. Então, isso significa o quê? Que a partir de 1992, quando foi estabelecido aí o novo acordo ortográfico, aconteceram algumas mudanças, como também aconteceram mudanças nas regras de acentuação das paroxítonas, o uso do trema foi abolido das palavras da língua portuguesa, não sei se forem palavras derivadas de palavras de outro idioma. Então, é comum, pode acontecer de você pegar um livro anterior a essa data e você encontra lá, de repente, dia a dia com hífen, ou qualquer outra palavra com ou sem hífen, e que hoje já não possui, ou de repente possui. Então, o que acontece? A gente precisa ficar sempre atento que a partir de um momento houve uma mudança.
Nos sites é mais difícil, né? Eu sei que os alunos hoje eles pesquisam muito mais em sites do que em livros impressos, né? Livro do pai, da mãe, da tia, da madrinha. Hoje, precisa fazer uma pesquisa, né? Bota lá no Google e pesquisa na internet. Na internet é mais difícil encontrar algo, né, como era escrito antes do novo acordo ortográfico. Porque a internet é mais dinâmica, os textos são modificados. Mas em livro impresso não, né? Se o livro já está na casa de alguém, não tem como ir lá e tirar o hífen, colocar tirar um acento. Então, fiquem atentos a isso, ok? Nós temos aí, a gente está falando de novas regras. Pode acontecer de repente, você for pesquisar em algum material e encontrar diferente. Então, em se falando do uso do hífen, né, dos casos de prefixo, nos casos de substantivos aí compostos, palavras derivadas, fiquem atentos às regras a partir do novo acordo ortográfico, para não gerar dúvidas, ok? Era o que tínhamos para hoje. Fiquem bem, que em breve daremos continuidade. Até a próxima, pessoal!